Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Maria e no vídeo de hoje eu tava bem animada para gravar para vocês esse vídeo, né? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo científico da Estácio, né? O famoso TCC, que o pessoal tá procurando muito fazer, como é que funciona. Eu não sei nem por onde começar, não tem como pagar alguém para fazer e nunca escreveu nenhum na vida. Então, pessoal, mês que vem, em agosto, agora agosto de 2025, vai estar fazendo exatamente um ano que eu estou fazendo consultoria. E Deus ele me colocou, na verdade, nessa área de consultoria porque Deus ele sempre conheceu meu coração, em relação a querer ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito coração aberto. Eu sempre gostei de ajudar todo mundo, não só minha família, minha mãe, meu pai, é, mas também todo mundo que precisasse de mim e no que eu estivesse ao alcance, eu ia lá e eu ajudava. E eu ajudo, né, até hoje. E isso é de mim mesmo. Eu não faço para ganhar alguma coisa em troca, não. É uma coisa minha mesmo. E quando eu entrei na consultoria acadêmica, eu acredito que foi um chamado de Deus também, porque eu consigo ter, olha, muita paciência para administrar muitas coisas dentro da consultoria. Tem que ter muita paciência. São clientes muitas das vezes nervosos, né? Estudantes de ensino à distância que está muito ali nervoso, não sabe o que fazer, se estressa muitas das vezes. E a gente que é da consultoria tá aí para isso, para ajudar vocês. Então, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o artigo científico, ok? Eu não vou conversar aqui sobre monografia. Já fiz uma monografia que deu certo, inclusive. Depois, outro vídeo eu gravo para vocês mostrando um pouco dessa monografia, tá? Ela foi mais trabalhosa de fazer. Se não me engano, eu demorei 2 meses para fazer a monografia. O artigo científico eu demorei exatamente um mês, tá? Vocês vão ver que não tem muito mistério, não é um bicho de sete cabeças. Você fazer um artigo científico, ok? É simples e pode parecer assim muito complicado, mas vocês vão fazendo, vão desenvolvendo, sabe? E o que acontece na Estácio, o lado ruim que eu acho, assim, na minha opinião, de acordo com o que eu vivenciei esse ano, é que com a Estácio, é, como é que se diz? Tem muita regrinha, sabe? Ah, não, a letra tem que ser desse tamanho, o distanciamento das linhas tem que ser de tal número, sabe? Então fiquei meio que assim, é, em choque com, com Estácio, né? Porque eu fiz um para UERJ, um TCC para UERJ que deu certo e não pediu nada dessas coisas da Estácio. E eu fiz também para a Faculdade de Paraíba, que foi a monografia. O professor nem comentou, nem colocou muito defeito, sabe? Ele só mesmo. O que acontece? Eu tinha enviado para o meu cliente artigo científico. E aí o professor dele pediu, né, deu um retorno para ele e falou: Olha, eu, eu quero trabalhar com os alunos monografia sobre esse tema aqui que eu te passei. E aí eu tive que fazer, né,
a monografia para ele. Mas foi bem prático de fazer, foi só mesmo acrescentar algumas coisinhas e deu certo, né? E agora eu vou mostrar para vocês. Eu não vou mostrar tudo, né, para vocês não saírem copiando e colando, até porque nem pode isso. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco, tá? Para vocês terem uma noção de como é um artigo científico da Estácio, ok? Então a gente começa pela capa. A gente começa pela capa. Ah, sim, encontrei aqui o arquivo. Vai estar passando aí para vocês na tela, para vocês verem um pouco. No total tem 22 páginas. Se a pergunta de vocês é o seguinte, Maria, é melhor fazer monografia ou artigo científico? Eu indico para vocês o artigo científico, tá? Porque a monografia, se não me engano, ela no mínimo tem 40 páginas. 40 páginas para cima, a monografia, ok? Para a Faculdade de Paraíba, deu umas 40 páginas que eu fiz a monografia do meu cliente. Mas se você, graças a Deus, tem a opção de escolher na sua faculdade entre artigo ou monografia, gente, faz o artigo, porque vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Vai demorar mais ou menos um mês para vocês fazer. Um mês, 3 semanas, dependendo de como é o raciocínio de vocês, né? Tem gente que entrega em até uma semana artigo científico. Então, é mais prático o artigo científico, ok? Eu fiquei acessando a conta dos meus clientes de manhã, de tarde e de noite, acompanhando de pertinho todo o desenvolvimento das correções, né? Porque você manda para o professor, né? São etapas. Você manda para o professor o trabalho, ele dá o retorno do que precisa corrigir. Ele vai falando tudo, o que precisa corrigir, o que precisa mudar, o que está errado. Ele vai falando ali, todos os dias. Tem vezes que eles mandam sábado e domingo, mensagem, mas não é sempre, tá? E também não se preocupem se eles demorar, mas é aquilo. Eu recomendo vocês e mandar mensagem privada para eles lá na comunidade de tutoria, se não me engano é esse nome que tem. Tem lá duas opções, comunidade dos alunos, comunidade da tutoria, eu acho que é isso. Você clica lá, manda uma mensagem privada e cobra, porque se você for deixar, eles não vão ver nunca. Cobra na educação, né, gente? Vamos ter educação. Vai cobrando o seu professor, sua professora falando, olha, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu atualizei aqui. Dê mais uma olhada, por gentileza. Eu estou esperando pelo seu retorno. E aí depois mande a mesma coisa. Olha, bom dia. Eu segui o que você falou. Dê mais uma olhada aqui, por gentileza, que eu estou esperando pelo seu retorno. E aí eles vão olhar, tá bom? Tem que ter paciência mesmo. Tem professores que têm até mais de uma turma, então realmente não liguem para demora, porque geralmente demora mesmo.
Foi igual aconteceu o caso com esses meus. Eu atendi foi 3 clientes de uma vez, gente. Eu terminei os 3 do mesmo jeito. Então, pra vocês verem como eu sou rápida, né? A minha consultoria, ela entrega as coisas bem rapidinho. É apenas eu na equipe. E eu entreguei bem rapidinho, no prazo, olha. Mas ela foi corrigindo. Essa professora com 2 turmas, ela corrigiu tudo. Ela olhou o trabalho de todo mundo que pediu, todo mundo que mandou mensagem privada para ela corrigiu. Ela não deixou de corrigir ninguém, tá? Então, gente, vamos lá. Aqui a gente começa pela capa. Tem a logotipo. Embaixo da logotipo da Estácio, escrito Universidade Estácio de Sá. E aí você pula 5 parágrafos. Tem aqui o nome. E aí pula mais 5 parágrafos. O título do tema que você escolheu, ok? Pula mais 5 parágrafos. Tem aqui o estado que você mora. E embaixo, 2025. Tá? Vamos agora para a segunda página, que começa pelo logotipo, embaixo escrito Universidade Estácio de Sá. Pula de novo alguns parágrafozinhos, seu nome completo. E aí pula mais alguns parágrafos de novo, o título do seu tema que você escolheu. E aqui você vai fazer um espaço com... Como é que se diz? Um espaço aqui. É escrito esse texto aí que tá escrito aí para vocês. Trabalho apresentado como requisito obrigatório para a conclusão do curso de Publicidade e Propaganda, e você coloca seu curso. No formato de artigo científico, resultante da pesquisa desenvolvida no ano de 2025, sob a orientação de X, ok? Seu professor, tá, gente? E aí você pula mais alguns parágrafos, coloca o estado que você mora, e aqui tá Goiás, né? E embaixo o ano, 2025. E agora vamos para a terceira página, gente. Logotipo, embaixo da logotipo o título, o tema, o título do tema que você escolheu. E aí lá no canto o seu nome completo. Você vai escrever o resumo. O resumo, gente, a professora falou o seguinte: no mínimo, o resumo é 10, 15 linhas, tá? Eu tinha colocado bastante. Ela não gostou. Ela falou que é no máximo 10, 15, tá? Por aí. Não precisa ser muita coisa, não. Palavras e as palavras-chave. No mínimo, 4, 5 palavras-chave, tá? Em relação ao título do tema, Maria, como que eu escolho o título do tema? Gente, muito fácil. A inteligência artificial tá aí para isso, né? Às vezes, muitas vezes a gente fica sem inspiração para criar como é que se diz? Criar um título de um tema, mas a inteligência artificial, ela entrega uns títulos muito bacanas. Tá? A inteligência artificial, ela tá aí pra isso. Tem gente que acha que é bobeira,
usar. Não é bobeira, gente, tá? Ela tá aí pra isso, pra facilitar a sua vida e ajudar todo mundo, ajudar a gente. Muitas das vezes eu uso inteligência artificial, nossa, pra tanta coisa. Vocês não têm ideia. Organizar a lista, retirar o que tá repetido da lista, sabe? Então dá pra você utilizar ela ao seu favor sim na faculdade. Que ela te dá um. Ela cria pra você um título bem bacana pro seu TCC. E agora vamos para a próxima página, que é a introdução, tá, gente? O que acontece durante todos os textos da Estácio, no TCC da Estácio, tá? Lembre-se disso, tá, gente? Não é porque você está em outra faculdade que tem que seguir isso aqui. Esse aqui é destinado para alunos da Estácio. Enfim, em um TCC, artigo científico da Estácio, eles pedem para todos os textos ser junto. Não pode dividir dividir os textos, ok? Por exemplo, escrever um parágrafo e aí tu pula uma linha para escrever outro parágrafo. Não pode. Tem que ser tudo junto. Não pode ter buracos. Em nenhuma página não pode ter buraco. A não ser que você escreva ali a introdução, né? Pule um parágrafo, ponto, acabou. E também nas referências, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Nas referências, pula um parágrafo e também nas imagens. Pula ali uns parágrafos para ficar bonitinho e vai construindo o seu TCC. Aqui nesse TCC que eu estou mostrando para vocês é do curso de Publicidade e Propaganda. O tema é a publicidade mediada por influenciadores digitais entre a autenticidade e o consumo. Esse TCC que eu escrevi foi em relação a duas influenciadoras, tá? Raíssa Buck e a Mari Menezes. Eu escolhi essas duas influenciadoras. Você tem muita coisa para escolher, gente. Então, é coisa bem prática mesmo. Enfim, eu escolhi a Mari Menezes e a Raíssa Buck para servir aqui de exemplo para esse tema, que fala em relação à ferramenta estratégica que esses influenciadores utilizam para aproximar o público deles. Seja para vender alguma coisa, vender algum produto. Então, é um tema bem bacana, ok? Deixa eu ver aqui a próxima parte. E aqui na introdução, deixa eu ver quantas páginas eu usei. Uma, duas páginas para introdução. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu escrevi 9 parágrafos para introdução. Vamos agora para a próxima parte. Ah, sim. Deixa eu dar aqui mais um
uma informação sobre aqui a introdução. Aqui na introdução você vai colocar as informações sobre o que você vai fazer também em relação a pesquisa desse artigo científico, né? Então aqui, de acordo com esse tema, eu disse que vou buscar, quer dizer, pegar os dados das entrevistas de 10 consumidores através da plataforma Google Forms. E essas pessoas vão responder a essa entrevista. Vai ter uma triangulação dos dados, uma compreensão mais aprofundada do fenômeno investigado. E o estudo propõe-se, assim, a mapear as variações da publicidade digital e suas implicações, tanto para o mercado quanto para os consumidores, em uma era de constantes transformações. Agora, na próxima página, é quando começa mesmo o TCC, que é quando você vai falar sobre o tema, que é o referencial teórico, ok, gente? Como que vocês vão fazer para buscar referencial teórico? Então, gente, eu usei o Google Acadêmico, mas eu achei o Google Acadêmico mais demorado para pegar os referenciais teóricos. Eu indico vocês usar a inteligência artificial também, que ela entrega. Se você pedir, ela entrega tudo. Não entrega errado, não, tá? É só você perguntar para a inteligência artificial sites de onde você pode pegar referencial teórico em relação a um tal tema que você vai escolher, tá? E ela vai te passar os sites direitinho. Você vai clicar no site e você vai ver lá o que o autor falou, vai copiar ali o que o autor falou, e também referência bibliográfica direitinho, tá? A gente começa aqui, nessa próxima página, com um título, tá? Então, eu coloquei aqui assim, a reconfiguração da publicidade, dois pontos, influenciadores digitais como vetores de consumo. E aqui eu falei um pouquinho, pulei um parágrafo, né, para separar. Comentei aqui, escrevi aqui um pouquinho, pulei mais um parágrafo, vamos colocar o quê? Sob a ótica do autor tal. E aí eu coloquei aqui o nome do autor, entre parênteses o ano, vírgula, página, fecha parênteses, um ponto, uma vírgula, e aí você vai colocar o que esse autor disse, ok? Próximo parágrafo, você vai colocar o que o autor disse. E você vai pular um outro parágrafo, vai finalizar o que esse autor falou. Então, aqui, ó, um exemplo aqui do que eu coloquei. Deixa eu ver, Oliveira, Almeida.
Deixa eu ver aqui. Você vai simplesmente escrever ali, colocar ali o que o autor disse e finalizar com o que ele disse. Então, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte: um autor ele escreveu isso aqui. Com efeito, muitos estudos têm demonstrado, por meio de métodos convincentes, que a criatividade é uma variável fundamental no desenvolvimento de anúncios publicitários efetivos, impactando diretamente as vendas. Ao mesmo tempo, entretanto, um grande corpo de evidência também indica que incorporar conhecimento proveniente de pesquisas sobre o comportamento humano contribui significativamente para o aumento da efetividade das campanhas. E aqui a gente pode finalizar com o que, gente? Pular um parágrafo do que esse autor falou, ok? Vamos finalizar isso aqui como? Essa ideia como? E aí eu colocaria o seguinte: os influenciadores atuam como mediadores simbólicos entre os valores das marcas e os valores dos consumidores. Nesse contexto, a publicidade passa a se estruturar como uma narrativa experienciada em que o produto ou serviço divulgado é integrado de maneira orgânica ao cotidiano do influenciador. Ok? Então, sempre façam isso no seu referencial teórico, tá, gente? Você vai começar com uma ideia. Próximo parágrafo, o quê? O que o autor falou. Próximo parágrafo e último seria o quê? Finaliza a sua ideia. Tá? O seu contexto ali sobre a ideia. Igual eu falei aqui agora com vocês. Tá? E aí... é só uma fala de um autor que é pra colocar Maria, não? Tá? Aqui eu coloquei, se não me engano, acho que foi uns 7 ou mais. Mas é importante, você não deixa o seu TCC cru, ok? Coloque coisas de acordo com o seu tema. É muito importante isso. Coloque coisas de acordo com o seu tema, coisas que vão chamar a atenção do seu professor, tá? E aí, quando você for mencionar outro autor, façam a mesma coisa que eu tô falando aqui no vídeo. Começa escrevendo uma ideia sua, próximo parágrafo, o que o autor falou, e aí você finaliza essa ideia no próximo parágrafo. Ok? E não esqueçam de guardar todas as referências bibliográficas. Guarde tudo, porque se você perder, olha, a gente já perdi, tá? Referências bibliográficas. Então guarde tudo que você for acessar, tá? Mas para você começar o TCC, eu indico você começar pela capa. Começa do início, tá, gente? Começa pela capa, escreva e escolha o tema, o título. Escolha um título bem legal, porque o professor ele observa tudo, tá? Escolha um título maneiro e escreva o resumo com calma. E aí escreva a introdução. Escreveu, manda pro professor a introdução. E aí já manda mensagem para ele no privado, tá?
lá no CIA mesmo, ok, gente? Já manda mensagem para ele no privado, avisando, olha, já mandei aqui a primeira parte, corrija para mim, por gentileza. E aí ele vai corrigir. Se ele viu alguma coisa de errado, você corrige com calma, já manda no mesmo dia, no máximo o dia seguinte, pela manhã. E aí já manda logo o retorno para ele, manda mensagem no privado, bom dia, olha, eu corrigi do jeito que você quis, dê mais uma olhadinha por gentileza. E aí ele vai olhar, ok? Se ele demorar, é assim mesmo, gente. Eles demoram mesmo de responder, não tem outro jeito, ok? Isso é coisa da faculdade mesmo. O importante, vejam pelo lado bom, o importante é que não é a inteligência artificial que está corrigindo ali, né? Quem corrige é pessoas humanas que está corrigindo. Então, não se preocupem muito com isso. E é aquilo, olhe de manhã, tarde e noite, tá? Se demorou 2 dias, não respondeu, manda mensagem, tá, gente? Vamos agora para a próxima parte aqui. Aqui no referencial teórico, são 3 títulos que eu coloquei, que eu tô mostrando aí pra vocês só por cima, aí no vídeo, tá? Vocês prestem atenção no vídeo, que eu tô mostrando aí pra vocês. Se vocês quiserem dar zoom, tirar uma print pra não esquecer, vocês dão um zoom, tira print, guarda com vocês, tá? Deixa eu ver. 2, 3. Ah, sim. Ah, não. Coloquei os referenciais teóricos. Dois referenciais teóricos, 2 tópicos de referenciais teóricos que eu criei, ok? O último tópico é resultados da análise, ok? E aí você vai colocar os resultados, como esse processo da sua pesquisa seguiu. Maria, pode ser uma pesquisa manual em que eu fiz mesmo, sozinha? Pode, tá? O professor deixa você livre, faz o que você quiser. Mas é importante você colocar como é que você fez essa pesquisa. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei que eu usei o Google Forms para fazer essas entrevistas com os consumidores. Eles responderam as entrevistas através da plataforma Google Forms e absorvi através disso, ok, gente? Então aqui uma outra dica que eu vou dar para vocês também é o seguinte, dica de fotos para vocês colocar no TCC. É obrigatório colocar? É obrigatório, tá, gente? Colocar fotos. Pelo menos com todos os meus clientes, pediu foto. Coloque foto no, no seu artigo científico, na monografia. Fica bem bacana, tá? Então a foto você vai começar
No seguinte, em cima da foto, coloque figura 1, embaixo da foto, coloque disponível em. Você vai colocar onde é que você pegou essa foto. Então aqui, por exemplo, no caso da Raíssa Book e da Mari Menezes, o que eu fiz? Eu coloquei a print do perfil delas, tá? No TCC. Eu coloquei a print do perfil delas, copiei e colei lá em disponível o quê? O link do perfil delas, do Instagram. Bem simples, gente. E eu coloquei também as prints da campanha que eu investiguei, que foi feita a pesquisa, que foi o seguinte: as campanhas analisadas foram da Mari Menezes, eu coloquei a campanha em parceria com a Glam. Aquela fase antiga dela não volta mais. E da Raíssa Book foi o seguinte: ser mãe é saber que fralda some toda hora. Foi uma campanha aí que a Raíssa Book fez em parceria com a empresa Saia Atacadista, tá, gente? E vocês vão colocar todas as informações, gente. Todas as informações. Quantos consumidores participaram dessa entrevista? O que você observou? Através dessas entrevistas, o que você observou que é muito valorizado? Ah, é o estilo que eles têm. É a fala que elas têm. Padrão ético da publicidade. Ok? E vamos agora para o último tópico. Último? Ah, sim, último tópico. Para mim não tomar muito tempo de vocês. Considerações finais. E você vai escrever suas considerações finais. Qual foi a hipótese central dessa pesquisa? A presente investigação foi delineada com qual vigor? Qual foi a clareza que você teve? O que os consumidores expressaram? Você vai finalizar o seu TCC. E agora a última página do TCC são as referências bibliográficas, tá, gente? Que é importante. Você pode pegar essas referências na iCielo, ok? E eu uso dois sites. Eu usei dois, iCielo e tem o Google Acadêmico, tá? E é isso, gente. Não tomar muito tempo de vocês. É basicamente isso aqui. Sobre isso que eu queria falar com vocês. Tá? Boa sorte para vocês que estão aí fazendo o artigo científico de vocês. Muito boa sorte, tenho certeza que vocês vão conseguir. E eu tenho certeza que notas boas vão chegar. Meus 3 clientes tiraram 10. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Você não tem noção. E assim, eu nem imaginava que eles iam tirar essa nota, porque é tanta coisa que eu fiz. Você usa tanta cabeça, você bate tanta cabeça para fazer TCC. Ainda mais para você elaborar um novo.
do zero, sabe, gente? Do zero. Tem que bater muita cabeça. Então, eu fiquei muito feliz com a nota 10 deles, de verdade. Foi assim, uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida. Então é isso, gente. Boa sorte pra vocês. Peço desculpa qualquer coisa. E o meu contato tá no comentário fixado. Leiam a descrição do vídeo e fiquem à vontade para se inscrever no canal e compartilhar com alguém que vocês conheçam que faz faculdade, ok? E é isso, gente. Boa sorte.